este computador. Gente, então eu vou disponibilizar o vídeo depois da aula lá no meu canal do YouTube, tá bom? Porque eu não vou conseguir fazer a gravação ao vivo. No meu não, no do Conecta. A gente vai colocar lá. Deixa eu colocar minha cara grande aqui. Bom, primeiro então, ó, queria agradecer a presença de vocês. Dizer que assim, ó, tipo, diminuir as expectativas para a aula, que eu acho que eu tô um pouco nervosa, que a aula é menos, tá? Eu fiz um monte de slides, enfim. Apesar de eu ter feito um monte de slides, e eu vou falar um pouquinho sobre o embasamento do modelo, porque eu não sei muito bem o que vocês têm de conhecimento a respeito da terapia focada na compaixão. Então, fica um pouco estranho eu ir falar direto para a prática e falar um pouco como eu faço, sem que eu contextualize o que é isso, de onde surgiu, quem que é, né? Eu não vou também falar a biografia do Paul Gilbert aqui para vocês. Mas, de qualquer maneira, eu pensei em contextualizar um pouquinho, né, o que é, como começou, as bases do modelo, mostrar uns diagramas para vocês, que o Gilbert adora, e aí eu vou explicando melhor, assim, para que vocês possam visualizar um pouco mais como que é essa psicoterapia, né? Porque parece que é um mistério, um segredo, ninguém sabe direito como é que faz isso, até quem ainda está estudando, né? A TFC parece que não sabe muito bem como é que faz, né? Eu ia fazer uma brincadeira, eu também não sei muito bem como é que faz, né? Mas, tô brincando. Mas é uma coisa muito interessante que o Paul Gilbert fala, né? Que é assim, desde que a gente não saia do campo da psicologia evolutiva, a gente pode trazer coisas que a gente já conhece de outras abordagens, desde que tenha base em evidência. Esse é o ponto. Então, apesar de, quando a gente fala, por exemplo, de PBE, né, apesar de não estar lá no rol dos procedimentos, dos cursos de formação de PBE e tudo mais, mas a terapia focada na compaixão, ela é uma psicoterapia que, assim, ó, é diferente de pensar do jeito que a PBE é pensada, né? O Gilbert, ele explica muito bem explicadinho que a TFC, ela é uma psicoterapia baseada em processos. E é uma psicoterapia nova, é um modelo novo e que ele tem mais interesse em entender melhor os processos que são trabalhados na psicoterapia, nessa abordagem, nesse modelo. Na verdade, assim, ó, não cai muito bem falar de abordagem na TFC, sabe? Ele é um modelo integrativo. Ele é um modelo integrativo que bebe de muitas fontes, que bebe de muitas abordagens, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para o Gilbert, é importante a gente entender os processos que ocorrem dentro da psicoterapia antes de testar esses processos em protocolos de pesquisa, estudos controlados randomizados, que são os estudos padrão ouro para a gente testar intervenção, tá? Então, vou dar um amplo assim para vocês do modelo e aí a gente vai pensar aí a parte prática. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Não vai dar certo dessa vez, eu vou ter que descompartilhar. Mudou para a tela inteira ou não? Ah, então beleza, nem vai precisar ir voltar. O que eu vou pedir para vocês? Para a gente deixar as perguntas para o final, tá? Para depois. E para vocês formularem questões mais relacionadas com a prática mesmo, não tanto com especificidades do modelo, que nem é tanto o objetivo aqui. Vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, a Juliana Castro teve aula comigo há décadas, há muito tempo. A coitada teve aula de HTP comigo, veja só a situação. A TFC é o modelo de intervenção terapêutica mais complexo que eu já estudei. E olha que eu estudava psicanálise lá também há décadas atrás. Ele é muito complexo. Então, esse é o objetivo aqui da aula, né? Pensar a terapia focada na compaixão para além da teoria, como é um processo terapêutico para a TFC. Quem deu esse nome para a aula foi a Bruna. Muito obrigada, Bruna. Então, olha só, contar um pouquinho para vocês a minha formação em TFC. Qual que é meu percurso aí na TFC? Na verdade, tem um pré-percurso, porque eu trabalhava com terapia cognitivo-comportamental. E tem muita coisa da TCC que a gente usa na TFC. E eu sou professora certificada de Mindfulness.
e autocompaixão. E fiz muitos cursos para minha prática pessoal de compaixão e autocompaixão. Então, eu brinco, eu falo que isso é uma pré-formação. Com práticas contemplativas, né? Técnicas contemplativas, mindfulness, meditação, práticas de bondade amorosa, enfim. E daí, então, eu comecei a estudar a TFC em 2018, li as coisas, assim. Em 2019, eu fiz a formação, eu trouxe para o Brasil a formação com o professor Gonçalo Brito, que é essa que a gente está divulgando. Eu trouxe porque eu queria fazer em português, com tradução simultânea. E aí, então, eu fiz essa formação com ele. No mesmo ano, eu fui para Buenos Aires e fiz um workshop de vários dias com o Paul Gilbert. E daí eu comecei a fazer grupos de aprofundamento com essas meninas de Buenos Aires, né, com motivação compassiva, que foi quem levou o Gilbert para Buenos Aires. Em 2020, no meio da pandemia, eu comecei a fazer supervisão em grupo com o Paul Gilbert. Faço até hoje, mensal. E aí eu comecei a dar aula no curso de formação da Weiner, que também eu aproveitei muito das aulas dos meus colegas, porque como professora eu pude assistir às aulas deles. E assim, é uma infinidade de material, é uma infinidade de coisas, de livros e artigos, e assim, é insano. Também no meio da pandemia comecei participei, entrei num estudo multicêntrico com mais de 20 países ao redor do mundo, coordenado pela professora Marcela Matos, da Universidade de Coimbra, que é um dos maiores centros de pesquisa em TFC. Eles têm um laboratório que traduz escala, que pesquisa pontos muito importantes do modelo, como, por exemplo, medos da compaixão, a relação dos medos da compaixão com psicopatologia, autocrítica, vergonha, entre outras coisas bem importantes do modelo. Então, eu participo dessa pesquisa com a professora Marcela Matos e com duas pesquisadoras do Brasil, a doutora Paola e a doutora Margarete, lá da PUC, no Rio Grande do Sul. Então, por enquanto é isso. Formação continuada para o resto da vida. Oi, Tamires, eu tinha combinado da gente deixar as perguntas para o final, tudo bem? E aí, por que eu estou contando? Oi. É só para... A questão dos slides, para mim, não aparece em tela cheia, mas ela já respondeu aqui que ela ia te avisar. Não está aparecendo em tela cheia? Não. Isso, eu ia te esperar tu finalizar a apresentação. Está aparecendo ali do lado e a tela, Tá. primeiro só. É fácil resolver, pera lá. Porque sempre acontece isso, já estou acostumada, agora sim. Vou baixar tua mão, tá? Pronto. Então tá, então contei um pouquinho da minha formação para vocês, para já ir para esse gancho aqui da questão muito importante na TFC, que é a mente competitiva e a mente compassiva. Então, assim, não existe uma coisa que é assim, esse é o curso certo para você fazer de TFC, esta é a formação oficial. O Gilbert, na verdade, ele é meio que contra esse tipo de coisa, sabe? Todas as maneiras que a gente tem da gente aprender e se especializar com essa motivação compassiva, né, de aliviar o sofrimento das pessoas, trabalhar para esse alívio do sofrimento das pessoas, tá valendo. Então, algo que assim, que é fundamental na TFC é o que a gente chama de embodiment do terapeuta. É muito estranho quando a gente pensa num terapeuta TFC que tem essa mente competitiva mais acirrada, competindo uns com os outros. Eu sou melhor, a minha formação é melhor, o meu curso é melhor, porque eu isso, porque eu aquilo outro. Justamente porque o Gilbert explica para a gente que a mente competitiva, essa mente de competição, ela traz muitos malefícios para a gente. Inclusive, está muito relacionada com as psicopatologias, com uma autocrítica e vergonha muito intensas que subjazem muitos dos transtornos mentais que a gente vê lá categorizados no DSM. Já a mente compassiva, ela trabalha para cooperação. Então, as pessoas, elas, dentro de um contexto de conexão, de afiliação, elas se juntam para trabalhar em prol do florescimento, desenvolvimento e bem-estar das pessoas.
Então, a gente consegue regular mais as nossas emoções com isso, se relacionar melhor com as pessoas, facilitar a expressão das nossas emoções. Ela é algo a longo prazo, a gente compartilha, a gente divide, a gente não fica com as coisas para a gente. Enfim, do ponto de vista, esta mente, ela é mais saudável, uma mente que trabalha optimamente, sabe? É a mente compassiva e não a mente competitiva. E o terapeuta ele deve incorporar isso. Aliás, esse é um ponto muito fundamental na TFC. O terapeuta ele tem que é algo como tipo fazer psicanálise, sabe? Precisa se submeter à análise também. Não é que a gente tem que fazer a psicoterapia TFC, mas a gente tem que ter um treino na mente compassiva. A gente precisa conhecer as intervenções, tá? A gente precisa ser um terapeuta que tem esse self compassivo desenvolvido. A gente precisa dessas habilidades. Não só no nosso trabalho, porque a TFC é uma terapia, gente, para a vida. É uma terapia que visa também desenvolver a sabedoria para a vida. Não é remissão de sintomas apenas. A nossa vida é mais do que isso, né? Bem, a principal base da TFC é a psicologia evolucionista. E eu trouxe um trecho aqui de um autor que o Gilbert conta, que ele usa esse trecho desde lá do começo, quando ele começou a desenvolver a TFC, para justificar, né? Então, é por isso que é psicologia evolucionista. Ele pega essa passagem aqui desse autor chamado Edward Wilson. Então, ele diz assim: nossos problemas surgem do fato de não sabermos o que somos e não podemos concordar sobre o que queremos ser. A causa primária desse fracasso intelectual é a ignorância de nossas origens. Nós não chegamos a esse planeta como alienígenas. A humanidade faz parte da natureza, uma espécie que evoluiu entre outras espécies. Quanto mais nos identificamos com o resto da vida, mais rapidamente seremos capazes de descobrir as fontes da sensibilidade humana e adquirir o conhecimento sobre o qual uma ética duradoura, um senso de direção preferencial pode ser construído. Então, assim, eu não gosto desse termo pessoas melhores. Todo mundo já tem todo mundo faz, isso que é um mantra da TFC também, nós fazemos o melhor que nós podemos com o que nós temos hoje, com o cérebro que a gente não escolheu, com a genética que a gente não escolheu, com o contexto social que a gente não escolheu, mas que a gente precisa se dar conta das influências de tudo isso na nossa vida e desenvolver uma responsabilidade compassiva e buscar o bem-estar. O que mais que eu estava falando para vocês? Que eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Bom, enfim. E aí, uma coisa antes, né? O Gilbert trabalhava com TCC, atendendo pacientes com depressão, e aí ele começou a notar que o tom com que as pessoas falavam com elas mesmas era um tom muito duro, muito áspero, depreciativo. Foi que ele começou a ver a autocrítica, né? E aí, uma das primeiras coisas que ele fez de intervenção, assim, foi trabalhar o tom com que as pessoas falavam com elas mesmas. Então, é muito diferente se você faz uma coisa que você falha, aí você vira para você e fala, ai, sua burra, presta para nada, enfim, tantas coisas, né? Que a criatividade vai longe, que a gente pode se dizer, e que então isso piorava, né, as pessoas, assim. E que aí, então, ele começou a mudar esse tom com que as pessoas falavam com elas mesmas, né? E quem se engajava nisso, melhorava. Ia melhor, assim, na terapia. Algumas pessoas... Não todo paciente dele se engajava com isso, mas aqueles que se engajavam evoluíam, clinicamente dizendo, né? Que aí, então, partindo disso, ele começou a mergulhar principalmente na psicologia evolucionista, que era algo que ele já tinha interesse, mas também na primatologia, né? Lembra dos estudos antes do Bowlby, né? Aqueles estudos do Harlow, dos macaquinhos, né? Toda essa parte de primatologia, ele se interessou por isso, foi estudar isso. O Paul Gilbert, ele é um gênio. Gente, vocês não têm noção, tanto que esta pessoa sabe, assim, não sei como cabe tanto conhecimento ali, né? Então, eu vou só há outras bases do modelo, né, que não a psicologia evolucionista, a neurociência.
a teoria do apego, especialmente essa parte da neurociência das relações de afiliação, a psicologia budista, as práticas contemplativas, aí que a gente está falando de meditação mesmo, a teoria das mentalidades sociais, técnicas da terapia cognitivo-comportamental, práticas baseadas em mindfulness e compaixão, teoria polivagal, psicanálise, gestalt terapia. Então, assim, ele realmente bebe de muitas fontes, muitas, muitas mesmo. Ah, é ecletismo? Não, não é ecletismo, porque não é um espantalho, sabe? Tipo, espantalho não, como é que é o outro lá? Frankenstein. Não é um Frankenstein de teorias, né? Ele utiliza diferentes fontes para criar um modelo que é um modelo próprio. Então, deixa eu voltar aqui alguns slides. Ó, olha só. Então, a TFC ela é desenvolvida a partir de um modelo biopsicossocial de estados mentais e é embasada pela evolução, orientada, informada, tem várias palavras que a gente pode usar aqui. Esses estados mentais, né, orientados por evolução de milhões de anos, né, especialmente da evolução do nosso cérebro, surgem da interação de 4 processos básicos. Então, os motivos, as nossas motivações é algo que é central na TFC. Por exemplo, esses motivos aqui que ele trabalha. Como evitar danos, a aquisição de recursos, então, buscar as coisas que a gente necessita para viver, o descanso, que é a coisa da calma, de você parar, de você não estar nem buscando nada e nem se defendendo de nenhuma ameaça, que é o evitar danos, e também diferentes tipos de relação social, de relacionamento social. Relações de cuidado, relações de cooperação, relações de competição, a questão sexual, de reprodução mesmo aqui, né? A outra questão é a questão das emoções, as competências, que tem a ver com algumas habilidades do tipo uso de raciocínio, empatia, as habilidades de mindfulness e também os sistemas comportamentais, que são as ações que a gente faz, os outputs. E aí a TFC, ela vai juntar tudo isso, ela vai, né, girar em torno desses 4 processos básicos, mas vai focar principalmente na motivação e nas formas de conexão social, nessas motivações sociais, chamadas mentalidades sociais. E aí tem um destaque aqui sobre como a evolução desse comportamento de cuidado e afiliação teve impactos fundamentais na evolução do nosso cérebro. Gente, isso é muito impressionante. Isso já ensinava há décadas, quando eu dava aula de psicologia do desenvolvimento, né? O nosso cérebro, realmente, ele se desenvolve em resposta às experiências que a gente tem no meio, não é uma receita pronta, sabe? O tipo de cuidado que a gente recebe nas nossas primeiras relações, o tipo de vínculo que a gente estabelece versus as interações tóxicas que a gente pode ter, como abuso, por exemplo, negligência, violência, elas causam desenvolvimentos cerebrais distintos e, obviamente, tudo que diz respeito a isso. Transtornos mentais, comportamentos, capacidade de regulação emocional e tudo mais. E a gente sabe hoje também que as motivações mais voltadas ao cuidado são conhecidas por regular múltiplos processos mentais de maneira bastante diferente das motivações competitivas, por exemplo. Hoje cedo eu estava pensando sobre a aula de vocês, e eu sempre falei, assim, da questão do... Eu tenho cachorro desde 2009, né? Quem já me segue aí há um tempo sabe. Agora estou na segunda geração dos cachorros. Os 3 primeiros já morreram, estou na segunda, tem os 2 aqui. E aí hoje eu estava pensando sobre isso, assim, o tanto que ter cuidado deles, e foram cachorros que ficaram muito doentes, né? Então, o tanto que essa relação de cuidado que eu sempre tive com os meus cachorros, né, me ajudou a desenvolver outras habilidades. O tanto que organizou a minha mente, poder cuidar desses animais, né? Acho que por isso também que a TFC faz muito sentido, assim, para mim. E também para quem tem filho, ou para quem cuida, é o cuidar. Cuidar dos amigos também. Hoje teve uma polêmica lá no Twitter, sabe? Uma menina que montou uma malinha de remédios para o namorado, estavam acabando com a menina. Ah, isso é ser mãe e tal. Gente, isso é cuidado, apenas isso, né?
aqui já passei, tá. E aí tem uma coisa também que é importante na TFC, que ela é contextualizada na realidade da fragilidade das tragédias da vida, que é a realidade do sofrimento. Então, a terapia, ela já começa... Bom, primeiro que uma pessoa procura psicoterapia porque ela está sofrendo, né? Isso é óbvio. E a gente usa isso, assim. Usa isso no sentido assim, olha como a vida é dura. Olha como a vida é difícil. A vida é permeada por sofrimento. Todas as pessoas sofrem. Lógico, uns mais, outros menos. Um sofre da sua mansão no Morumbi, outras sofrem lá na favela do Paraisópolis, né? Digo isso porque aqui em São Paulo é esse contraste absurdo, né, que tem de um bairro super rico com uma maior favela da América Latina. Bom, nem sei se, acho que nos outros países não tem tanto favela, mas enfim, a maior favela do Brasil, sem dúvida, acho que é Paraisópolis. E aí, então, a gente precisa, pessoal, na TFC, ser tocado por esse sofrimento, ser sensibilizado por ele. É olhar para o próprio sofrimento e falar, ai, putz. Isso é muito diferente, uma experiência sentida mesmo, é muito diferente de chegar, e tudo bem, a gente chega, né? As pessoas chegam com essa motivação na terapia mesmo. Me livre disso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer, eu quero me livrar disso. Mas aí a gente vai ter que desenvolver um pouquinho essa habilidade da tolerância a esse mal-estar, é uma das habilidades que a gente desenvolve na TFC. A gente precisa dessa tolerância. E a gente precisa que a pessoa se sensibilize com o próprio sofrimento e, lógico, se sensibilize com o sofrimento de modo geral, não só o dela, mas com o das outras pessoas também. Porque é daí, é nesse ponto, é a hora que a pessoa fala, puta merda, olha, eu estou sofrendo. É daí que vai surgir a compaixão. A compaixão, gente, ela é algo que é natural, ela é da nossa natureza. Todos nós nascemos com esse potencial, porque ela também é evolutiva, e já já eu vou mostrar isso para vocês. Então, como que o Gilbert define compaixão? E ele declara que a definição dele tipo, não uma melhoria, mas assim, ele é um aperfeiçoamento, né, para a psicologia de uma definição do budismo. Então, a compaixão ele define assim, é uma sensibilidade ao sofrimento de si e dos outros, com comprometimento para tentar aliviar e prevenir esse sofrimento. Isso é compaixão para ele. E, na verdade, não é só para ele, enfim, estudei bastante definições de compaixão, gira mais ou menos em torno disso, tá? E aí que eu estava dizendo para vocês, a compaixão ela é evolutiva, ela evolui, desculpa, gente, eu não consegui traduzir alguns desenhos aqui que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou falando. Então, ela evolui, então aqui vai aumentando a senciência, né, dos mamíferos, dos animais, mamíferos até os humanos. Então, ela evolui do sistema de cuidado dos mamíferos. Com base, isso vai modificando. Então, por exemplo, o próprio funcionamento, nós temos duas ramificações de nervo vago, os outros mamíferos não têm. Então, é essa ramificação do nervo vago relacionado a se acalmar, por exemplo, a se regular, que eles não têm, que os outros animais não têm, a gente tem. Então, tem toda uma fisiologia que vai evoluindo, que envolve nervo vago, que envolve ocitocina e endorfinas, neurocircuitos, a própria epigenética, essa fisiologia ela encontra com aspectos da inteligência social humana, que é, por exemplo, a consciência da consciência, a consciência da empatia, a consciência da intencionalidade, e que culmina no desenvolvimento da compaixão como uma motivação. Então, por que é que eu vou fazer as coisas? Por quê? Para aliviar e prevenir sofrimento. Então, como uma motivação, a compaixão é muito mais o porquê que a gente faz as coisas, né? E não muito com o quê. E o budismo fala muito dessa questão da intencionalidade, da intenção. Por que eu estou fazendo as coisas? Então, todo mundo que dá marmita, e aí, né, enfim, tivemos um episódio que ficou bem conhecido no final de semana, todo mundo que dá marmita está sendo compassivo?
Não, porque a intenção nem sempre é compassiva. E aí, outro dia, uma pessoa insistiu comigo que compaixão era um comportamento, e eu disse que não, não é. Nós temos, sim, comportamentos compassivos, e até você trabalha comportamentos compassivos, mas nós não podemos definir compaixão como um comportamento. Ela é uma motivação. E, às vezes, ter compaixão é não ter comportamentos. Pode ser, dependendo do contexto. É não fazer nada. Então, o processo fundamental da TFC é criar diferentes tipos de movimentos interpessoais e interpessoais, tá? Em que a gente se engaja em relações, seguras. Isso é tão importante, gente. E a relação terapêutica tem que ser esta relação segura, suportiva e de cuidado. Para que o paciente, a gente, né, aprenda a se engajar nesse tipo de relação na nossa vida, com a gente mesmo e com os outros. Relação suportiva, de cuidado com nós mesmos e com os outros. Onde tem uma orientação da mente e da fisiologia para o bem-estar. E esse bem-estar, gente, é algo bem mais profundo do que, sabe assim, tipo, ir na academia, fitness, sabe essas coisas? Não é isso. O bem-estar aqui é... Pessoal, o bem-estar aqui tem a ver com satisfação, com segurança e com conexão. Você consegue ver quem está com o microfone aberto, Bruna? E a TFC, que é um processo fundamental para a gente também, é recrutar o sistema fisiológico para lidar com essas dificuldades e promover esse bem-estar. A gente usa o nosso corpo, a nossa fisiologia. Por que é importante criar estados mentais compassivos? Porque o Gilbert explica que a compaixão, como uma motivação, ela organiza uma série de sistemas psicofisiológicos e isso vai nos ajudar a regular as ameaças e promover o bem-estar. Isso aqui eu vou pular porque é mais complicado. Espera aí. Pronto. Então, uma maneira de a gente pensar a TFC é assim, a gente vai desenvolver nessa psicoterapia habilidades para que o corpo possa acalmar a mente por meio de respiração, postura corporal mesmo, sabe? O tom de voz, as nossas ações. Então, na relação terapêutica, o terapeuta é alguém ativo e que tem atenção à postura dele, ao tom da voz dele, às expressões faciais, as grandes e as micro. Ele precisa ressoar com esse paciente. Para a gente não faz o menor sentido essa coisa de neutralidade. Não faz. O Gonçalo Brito explicou para a gente que um terapeuta neutro é uma ameaça para o paciente. Porque ele olha aquele rosto lá que não tem nada, ele não sabe o que está acontecendo. E isso é ameaçador. Ele não sabe como que o outro está ressoando. Então, quando a gente fala, né, para vocês, liguem as câmeras. Então, por exemplo, agora, eu estou olhando para a Tamires, para a Bruna e para a Ju. São vocês que estão... Eu estou conectada, essa aula está com base na minha conexão com vocês três, que eu estou vendo só vocês três. Aí, ó, a Ju tá rindo, tá vendo? Então, aí eu também ri, a Bruna tá rindo, a Tamires também. E aí a gente vai se corregulando. Isso que eu acabei me explicando lá, essa é a corregulação, sabe? Então, na prática mesmo, tem alguns pacientes que eles têm muita dificuldade de reconhecer e de expressar as próprias emoções, porque eles têm medo das emoções. Então, quando a gente expressa uma emoção que está consonante com aquilo que ele está relatando para a gente, é como se a gente estivesse mostrando para ele, sabe? Olha, ela está sentindo, então, ela está com raiva do que meu marido fez comigo, então, eu acho que eu também posso ficar com raiva. E aí a gente consegue trabalhar. 2, a geração de mudanças na mente para acalmar o corpo. Então, a gente usa muitas imagens, pensamentos compassivos, né, uso das cognições, entre outros. Então, a TFC é uma terapia mente-corpo. Ela é uma terapia focada no corpo, assim como ela é uma terapia focada na mente. O que é específico, assim, da TFC?
fazer uma psicoeducação sobre nosso cérebro complicado, já vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Um modelo de regulação emocional com foco especial em emoções de afiliação e sistema nervoso parasimpático. Gente, eu amo o sistema nervoso parasimpático. Enfim. Construir motivações, competências e identidades centradas na compaixão como foco organizador da nossa mente, da nossa vida. O trabalho com a autocrítica e as emoções autoconscientes, por exemplo, vergonha, culpa. E a gente trabalha muito os medos, os bloqueios e as resistências à compaixão e às emoções positivas. É meio contraintuitivo isso, mas muitas pessoas, elas se sentem desconfortáveis quando elas relaxam, por exemplo. Ou quando elas sentem outras emoções, não positiva, negativa, mas assim, uma emoção como um relaxamento, por exemplo, uma emoção de conexão, uma emoção de afiliação. Então, por exemplo, pensa numa pessoa que sofreu abuso de uma pessoa muito próxima, de um pai, de um avô, de um tio, pessoas que tinham o papel ali de ser cuidador uma pessoa que tinha um pai, por exemplo, o pai está cuidando, não o pai está abusando. Então, fica muito confuso, sabe? O que é amor para essa pessoa? O que é o cuidado para essa pessoa? E aí, então, quando ela sente algo, assim, agradável, né? Quando ela, por exemplo, quando ela é cuidada, mesmo no processo terapêutico, ela pode se afastar, inclusive, em vez de se envolver com o processo terapêutico. Isso é só um exemplo. Então, a TFC vai tratar o quê? Porque não tem aquela coisa assim, TCC para ansiedade, TCC para depressão, o DBT trata desregulação emocional intensa, que mais? Enfim, né? Parece que ativação comportamental é para depressão, parece que, né, as terapias vão se voltando assim para diagnóstico. A TFC ela é transdiagnóstica, ela vai tratar problemas humanos, dificuldades emocionais. E a gente tem pesquisas, por exemplo, de TFC no tratamento de psicose, trauma, depressão, ansiedade. Tem um livro inteiro só de TFC para ansiedade, que é o livro do Dennis Sturt. No livro novo do Gilbert, tem capítulos sobre a aplicabilidade da TFC em diferentes contextos clínicos. Mas independente de qual é o problema, de qual é o diagnóstico, nosso foco vai estar sempre aqui nesse desenvolvimento de habilidades necessárias para regular a ameaça, porque a ameaça é algo que é central para a gente trabalhar na TFC. Aumentar bem-estar e os comportamentos pró-sociais. E conexão e afiliação são muito importantes, e essa conexão e essa afiliação, elas vão começar na relação terapêutica. Então, eu vou mostrar aqui, gente, ó, eu não vou entrar muito nessa parte, é só mostrar para vocês ficarem com vontade de aprender mais sobre a TFC. Esse daqui é um diagrama, e assim, uma das habilidades que o Gilbert pede que nós tenhamos é essa habilidade de explicar coisas por meio de diagramas. Ele ele faz muito diagrama, muito desenho, muita imagem, e bota tudo em quadro, assim, sabe? E uma das coisas que a gente trabalha com os pacientes logo no começo da terapia é essa psicoeducação sobre o que ele chama do tricky brain, né, que é o cérebro complicado. Então, ele fala que a gente tem um cérebro antigo, né, formado lá pelo sistema límbico, cérebro reptiliano, enfim, que tem algumas funções, né, as motivações, aqui, ó, evitar dano, buscar comida, cuidado, o ranking, né, o status social, as emoções, todo o processamento das emoções é nessa área do cérebro, e o nosso repertório comportamental, principalmente, né, relacionado à ameaça, luta, fuga, a paralisação, o cortejar, né, para conseguir parceiros para reprodução, parceiros sexuais. E aí a gente tem, os humanos têm o neocórtex, né, que é o novo cérebro, que tem algumas competências. Consciência da consciência, a mentalização, deixa eu ver o que mais, a capacidade de observar a própria mente,
a linguagem, a simbolização, poder raciocinar, né, o raciocínio, mas o que ele vai explicar para a gente é que existem esses loopings, né, esses loops entre o cérebro novo e o cérebro antigo, né? Então, até um exemplo lá que tem no livro, a pessoa estava lá relaxada, quase dormindo, nisso entra um pensamento assim, será que eu fechei a porta do escritório? E aí o coração, então, cérebro novo, né, um pensamento. E aí o coração do cara dispara. Então ele começa a ter medo. Então tem aí as emoções. E aí essa emoção vai se intensificando e essa emoção também vai gerando mais pensamentos ainda, ao ponto de chegar lá, se ladrões entrarem e roubarem todos os computadores, não sei o quê. E aí o ponto máximo disso é o ódio que ele tá dele mesmo, assim. Que ele não presta para nada, que memória que é essa, e que não sei o que, não sei o que lá. E isso causa muito sofrimento para essa pessoa. E, olha que interessante, o fato de termos um cérebro antigo, um cérebro novo, e que são e que tem esses loops assim problemáticos, vamos dizer assim, não é nossa culpa. Não é nossa culpa que o nosso cérebro funciona dessa maneira. Mas a gente precisa conhecer. E conhecendo, por isso que a psicoeducação é muito importante na TFC. Nós fazemos muita psicoeducação, e que não é aula, tá? Nem na TCC psicoeducação é aula, né, gente? Então, nós fazemos muita psicoeducação da maneira mais criativa que a gente puder, usando os exemplos, né, usando as próprias questões dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Mas a psicoeducação, ela vai mostrar o caminho, ela vai apontar a direção para onde a gente está indo. E a psicoeducação, ela é incrível, né? Porque ela é muito apaziguadora, assim, quando a pessoa entende o que está se passando por ela. A própria formulação de caso na TFC, ela é muito psicoeducativa, que a gente pode fazer junto com o paciente. A gente vai mostrar o mapa dele, sabe? Os medos que ele tem agora, as influências históricas que estão relacionadas a essas ameaças, como é que ele se defende dessas ameaças e as consequências. Em geral, as consequências são as queixas, né? O que ele tá trazendo para a psicoterapia. A outra coisa muito incrível desse modelo que a gente usa logo no começo da psicoterapia são os 3 sistemas de regulação emocional. Então, existe um padrão de desregulação em diferentes tipos de dificuldade de saúde mental. E regular esses sistemas é fundamental e é uma das metas, né, um dos objetivos da TFC. A maioria das nossas dificuldades em saúde mental está relacionada à desregulação do sistema de ameaça. E também, então, é meta da TFC que o paciente compreenda muito bem compreendido esse sistema de ameaça e como ele pode fazer para regulá-lo. E as emoções que estão envolvidas nesse sistema de ameaça. Raiva, ansiedade, tristeza e nojo. Olha eles aqui, ó. Esse está traduzido, porque já é da formação do Gonçalo, né, que eu traduzi o ano retrasado. Não vou aprofundar nisso, gente. Mas a gente tem... A Paula postou lá no Conecta semana passada um videozinho. Correm lá para ver, porque é bem bonitinho o vídeo dos 3 sistemas. Mas a gente tem esse sistema de ameaça, a gente tem o sistema de conquista, né, de busca de recursos. A tradução não está boa. E o sistema de calma, que é esse sistema aqui que a gente fortalece, que a gente acessa na TFC, que a gente mostra para as pessoas que existem, porque elas, né, muitas vezes elas nem reconhecem isso, mas é esse aqui que vai trabalhar essa questão da afiliação, da calma, do bem-estar, da ocitocina. Às vezes eu pego minha cachorra e falo, vem cá, Dodô, vem produzir ocitocina. Ela é super social, assim, ela faz muito contato visual, diferente do outro, né? Ela tem essa... Então, eu me aproveito muito dela para produzir ocitocina, já tem estudos mostrando isso, né? A produção de ocitocina interespécie com a troca de olhar. E aí, mostrar aqui para vocês também que o Gilbert fala muito dessa questão dos fluxos da compaixão, né? Então, e a gente trabalha isso na terapia. E os medos da compaixão associado a cada um dos fluxos. Então, compaixão é uma coisa só. E ela pode ir de mim para o outro, de mim para mim, e eu me abrir
para receber compaixão dos outros. Olha que loucura isso, gente. Imagina, eu não vou explicar isso para vocês, mas isso aqui, ó, é o mapa da mente que o Paul Gilbert desenhou, levando em conta os contextos, tanto sociais quanto ecológicos, levando em conta facilitadores e inibidores para o desenvolvimento da compaixão. Aqui no meio está a gente, né? A autoidentidade, essa coisa que a gente acha que é, mas que, enfim, que aí a gente descobre na TFC que nós não temos uma identidade única, porque a TFC trabalha com os múltiplos eus. Por exemplo, os eus relacionados à emoção. Eu tenho o self triste, o self com raiva, o self ansioso, com medo, e tem o self compassivo, self crítico. Então, nós trabalhamos com essa mente múltipla. Uma mente que é capaz das coisas mais construtivas, mas uma mente que também é capaz de coisas bastante destrutivas. Então, quando a gente fala assim, fulano não é humano, é errado, né? Porque ele é humano. Ele é humano, e o Gilbert fala muito dessa questão da gente ter compaixão pelo nosso lado sombrio. Todos nós temos um lado sombrio. E a questão é que a gente consegue escolher quais as sementes que a gente vai cultivar. Então, entra aqui nesse modelo, ó, as motivações e necessidades, né, que eu falei para vocês, evitar dano, adquirir recursos, o resting, né, que é o relaxar, o descansar, as mentalidades sociais, aqui, ó, todos os 3 sistemas de regulação das emoções, as competências que a gente precisa desenvolver, raciocínio, mentalização, a consciência da consciência. E aí ele também desenha, ó, um resumo da TFC, então já vou entrar aqui para vocês, assim, ele adora, ele adora diagrama, já deu para vocês perceberem, né? Então, olha só, começar então falando um pouco para vocês de uma visão geral, assim, tudo isso na prática, assim, porque é muita coisa, né? Essa fala dele aqui no livro novo, o Gilbert fala mais ou menos assim, ó, uma psicoterapia num processo mais ou menos difícil, numa queixa mais ou menos complicada, começando com 50 sessões, assim, não é um processo curto e rápido. Um dos maiores desafios é ajudar as pessoas a entenderem que a psicoterapia não é apenas uma terapia de fala, mas deve abordar questões de mudanças no sistema nervoso autônomo e no cérebro, com processos como a neuroplasticidade. Se vamos ajudar as pessoas a equilibrar o seu sistema nervoso autônomo, desenvolver o seu nervo vago ou crescer vários neurocircuitos, então isso levará tempo e o desenvolvimento de práticas específicas. E é muito interessante, assim, como que o Gilbert, ele se preocupa de uma maneira holística, não gosto dessa palavra, acho que vocês também não gostam muito, mas, assim, de uma maneira mais global com o paciente, então, incluindo atividade física, o modo como a pessoa se alimenta, tudo isso baseado em algumas evidências que a gente tem da relação de atividade física com saúde mental, o que a gente come com saúde mental, e ele é muito... não é que é diretiva de aconselhamento, não é isso, mas é assim, ó, a compaixão, gente, ela não é necessariamente, assim, boa, sabe? Não é boazinha, não é uma questão de ser boazinha, ela tem a ver com coragem. Coragem para a gente se envolver com o sofrimento, coragem para a gente se envolver com situações temidas, para a gente conseguir enfrentar as coisas, fazer o que tem que ser feito para que a gente possa ter bem-estar nessa vida. Então, eu tenho anotado aqui, ó, uma frase dele numa supervisão de 2020. Eu mudei de casa e carreguei o post-it, fica aqui, ó. Ele disse assim para a gente, ó: quando as pessoas estão em situações difíceis, nós as ajudamos a lidar com as emoções e não incentivamos a ruminação. Por exemplo, uma pessoa que subiu na montanha e não consegue descer, ela precisa de ajuda para descer e não ruminar sobre como ela foi parar ali e não consegue descer. Então, muitas vezes o processo de psicoterapia fica dando voltas, e a gente não faz o que tem que ser feito. Então, começando aqui, ó, ele separa, ele apresenta, isso daí é uma tabela, depois eu posso até mandar para vocês lá para o e-mail que vocês cadastraram.
um overview que leva em conta os vínculos e a relação terapêutica, as práticas e os objetivos terapêuticos. Vou começar aqui falando dos vínculos e da relação terapêutica. Então, é fundamental que a gente crie uma relação terapêutica que tenha uma base segura e conduza ao processo de descoberta e mudança guiada. É muito incrível, assim, todo mundo aqui que é psicólogo já sentiu isso, quando o paciente faz aquele... Ah, então é por isso. Então é por isso. Microhabilidades específicas que eu particularmente vejo como habilidades em qualquer modelo terapêutico, né? Quer dizer, mais ou menos, comunicação não verbal, expressão facial, postura corporal, não, né? Tem, enfim, que para não fazer isso. Então, fazer um uso habilidoso e consciente dessas expressões faciais, o tom de voz, o ritmo com que a gente fala. Então, muitas vezes eu começo a sessão de terapia fazendo uma prática de mindfulness bem curtinha, ainda que seja sentir os pés no chão. Questionamento socrático é algo que a gente traz da TCC, mas por quê e compreender o porquê que você está fazendo aquilo. Refletir sobre os sentimentos, refletir sobre o significado das coisas. A gente precisa ter habilidade para permitir silêncio. Empatia preditiva e reflexiva. A gente precisa saber resumir, parafrasear. Uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que eu entendi foi isso, 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 isso. E às vezes eles falam, não, é isso mesmo. Às vezes eles falam, não, essa parte não. Vou explicar de novo. Usar, tipo, pressão adequada. Você não de ficar inquirindo muito, assim? Tipo, como? Por quê? Quando? Por quê? E ser capaz de resumir e formular usando desenhos e diagramas, que já deu para vocês entenderem por que é tão importante, né? Isso para ele. Reconhecer, olha os termos que ele usa, hein? Transferência e contra-transferência. Ser capaz de reconhecer e se engajar com rupturas terapêuticas e o seu reparo. E aí, na minha opinião, opinião da Érica, acho que ajudaria muito estudar um pouco da FAP, da terapia analítica funcional, e do que a DBT traz para a gente, dos comportamentos que interferem na terapia. A gente não pode ser defensivo, mas tem que ser curioso, né? E aí, habilidades de especialistas em TFC. Poder explicar o conceito de compaixão usado na TFC. Capaz de usar a psicoeducação para os nossos 4 aspectos diferentes do modelo, incluindo o cérebro complicado e o sistema de regulação emocional. Explicar também a questão das motivações e tudo mais. Usar o modelo para... Enfim, fica estranho, né, essa palavra em português, mas é o deixei-me, o desavergonhar. Não é, o paciente não vai arrancar roupa na terapia, tá? Desavergonhar, ficar sem vergonha. Não é isso. O que é o deixei-me? Quando a gente faz a psicoeducação do cérebro complicado, a pessoa compreende que isso é o cérebro, o nosso cérebro é produto da evolução. A gente aí não vai fazer sentido se envergonhar de algumas coisas ou se criticar por conta de algumas coisas. Esse é o processo do deixei-me. Que, então, as estratégias de segurança que a gente usa, né, os mecanismos defensivos que a gente usa, não são nossa culpa, mas nos trazem consequências indesejadas e a gente precisa trabalhar nisso. Construir a formulação de caso, usando o modelo como estrutura, e também organizando os motivos e os 3 sistemas de regulação emocional. A gente incorpora tudo isso numa formulação de caso, isso é discutido, é conversado com o paciente. Percepção da complexidade do sistema de regulação das emoções e processamento corporificado. Como é que essas coisas, como é que todas essas emoções, tudo isso, como é que isso se transparece assim, no nosso corpo? Como é que isso ocorre no nosso corpo? Compreender a complexidade do sistema de ameaças, ajudar o cliente a reconhecer as 3 grandes emoções de ameaça que podem surgir juntas, raiva, ansiedade, tristeza. Então, o paciente vai te contar um episódio de raiva, por exemplo, e aí você percebe outras emoções associadas, e aí a gente vai... eu fiquei super... Às vezes o paciente até fala, eu fiquei muito triste depois, o que aconteceu, tararara. E aí a gente tem uma técnica, né, de entrar na coisa da técnica, que se chama o trabalho aranha, né, o trabalho com a aranha.
que aí a gente vai passar... não, desculpa. Essa coisa das emoções, a gente pode fazer o trabalho com as cadeiras, com os selfies. Então, vocês conhecem o trabalho das cadeiras? É uma dramatização. A gente vai dramatizar os selfies. Então, vai o selfie lá com raiva, e a gente vai fazer toda uma exploração desse selfie. Depois o selfie triste, a gente vai fazer troca a cadeira. Né? O atendimento online é mais complicado, mas enfim, a gente pede para a pessoa pegar algo, e a gente faz isso na formação, né, do Gonçalo, a gente treina isso. Então, a pessoa senta em diferentes lugares ali na tua frente e tal, daí você vai explorar esse selfie com raiva, você vai explorar o triste, você vai explorar o selfie ansioso, com medo, e aí vai entrar o selfie compassivo para dar uma organizada nessa experiência. É muito bonito fazer isso, muito bonito. E tem o trabalho da aranha também, que a gente pega algumas habilidades, então para a pessoa notar, quando ela estava com raiva, quais as imagens que passaram pela cabeça dela, os pensamentos, como é que estava o corpo dela, as motivações, o comportamento. A gente vai trabalhando isso. Trabalhar a mente como multimente de conflitos, por exemplo, com o trabalho das cadeiras, dá para ver essa multimente. Aqui, técnica das cadeiras, são habilidades que a gente precisa ter. Compreender e se engajar em análise funcional, sempre que necessário. Estilo de apego é bem importante na TFC, a gente precisa ter uma compreensão clara disso e de como as primeiras experiências podem perturbar essa autorregulação, regulação emocional. A gente precisa ter consciência de como esse estilo de apego pode ser reencenado no relacionamento terapêutico e fazer as correções necessárias. Explorar as questões relacionadas à base segura e refúgio seguro. E aí, a construção da compaixão. Então, nós precisamos ser capazes de entender a natureza multicomponente da compaixão e como construir essa capacidade compassiva. E aí que está o ponto, a gente só consegue fazer isso com os nossos pacientes se a gente fez isso com a gente. Ou se a gente está no processo de fazer isso com a gente. Ter habilidades reflexivas, por exemplo, compreender os nossos próprios 3 círculos. Na formação a gente faz isso, a gente desenha os nossos próprios círculos. A gente aprende a se olhar com a linguagem dos 3 sistemas. O meu vermelho aumentou em termos de tamanho, a gente fala muito isso, meu vermelho, aí eu preciso entrar no verde, meu azul está desregulado, está muito grande, estou trabalhando muito, estou buscando, o que eu quero, ó, se aumentar esse verde aí. Então, a gente tem essa capacidade de se olhar a partir dos 3 sistemas, tá? Preparar para praticar todas as intervenções da terapia, mindfulness, o self-compassivo e outras, né, práticas que a gente tem, claro, e monitorar a prática com evidência da prática pessoal. Prática pessoal do terapeuta é fundamental, não há como, nunca, jamais. Você ser um terapeuta TFC sem prática pessoal. Tarefas e práticas. Então, lembrando, né? Não é uma terapia só de fala, tem tarefas, tem práticas. Às vezes é uma tarefinha simples assim. Hoje eu passei uma tarefinha para uma paciente que foi assim. Ao notar momentos difíceis, momentos de dificuldade, se pergunte, o que eu preciso agora para cuidar disso? Que isso é uma fala lá do Mindful Self-Compassion, que é uma outra coisa, mas que é de compaixão também, e eu, por conhecer, uso bastante. Então, as tarefas da terapia são, basicamente, ajudar a pessoa a se articular, comunicar com clareza, entender causas e fatores de manutenção das suas dificuldades e serem capazes de se envolver com as suas dificuldades. E também desenvolver a capacidade compassiva para fortalecer as habilidades de engajamento com as dificuldades e para mudar e crescer, construindo essa versão compassiva de si. Não tem melhor versão aqui, gente. É versão compassiva de si. Porque a gente entende que está todo mundo aqui já sendo sua melhor versão, tá? Porque ninguém escolhe ser a pior versão. Eu lembro também uma supervisão do Gilbert, depois eu vou até compartilhar essa fala dele, que é muito bonita. Ele fala da gente, terapeuta, ninguém escolhe acordar e falar assim, hoje eu não quero ser um bom terapeuta. Ninguém escolhe, ninguém acorda e fala, hoje eu sou uma pessoa, eu vou chutar umas 4 pessoas na rua, vou dar um soco na cara durante meu passeio aqui com os cachorros. Ninguém acorda falando isso. Ninguém quer fazer isso. Mas às vezes as pessoas fazem isso. Tarefas gerais. Descoberta guiada quanto às fontes de alívio das dificuldades.
Se envolver com material temido ou não acessado. Oferecer oportunidades para descoberta guiada e práticas de resposta compassiva. Então, por exemplo, o que eu preciso agora para cuidar de mim? É uma resposta compassiva. Está buscando uma resposta compassiva. Entender e praticar essa compaixão como fluxo, né, para os outros, dos outros e para si mesmo. Ensinar, gente, isso é muito importante, que a compaixão não é apenas boa, entre aspas, mas coragem sábia para se envolver. Compaixão para adentrar no sofrimento e não na evitação. Então, é uma terapia que trabalha com base na compaixão a não esquiva, a diminuir a esquiva. Conseguir distinguir vergonha e culpa, poder vincular processos como a autocrítica a medos arquetípicos subjacentes como a rejeição, porque no final das contas é isso. Práticas de compaixão, ensinar e praticar a respiração calmante como ponto de desaceleração, quietude, aterramento. Ensinar habilidades básicas de mindfulness, né, que é o eu observador. Monitorar pensamento, emoção e a própria experiência corporal. Ensinar como praticar, por exemplo, quando for fácil. Não é para a pessoa começar a praticar a respiração calmante quando ela estiver tendo um ataque de pânico. Ela precisa praticar antes. Né? Ensinar e praticar o eu compassivo, né, trabalhando com as cadeiras. Ensinar e praticar imagens compassivas. A gente tem várias práticas que a gente cria uma imagem de uma figura compassiva, que é sábia, que tem coragem, força interior, bondade. Bondade não é bonzinho, tá? É uma outra coisa. Ensinar e praticar, direcionar o eu ou a imagem compassiva para uma pessoa com quem se importa, mas não gosta, e também para si mesmo ou partes de si. Explorar as resistências à autocompaixão, ensinar e praticar a escrita de cartas compassivas, ensinar e praticar o comportamento compassivo. Então, veja, o comportamento compassivo é uma consequência da motivação compassiva, ele não é a compaixão em si. Ensinar e praticar o pensamento compassivo, sempre que possível associando isso a emoções. A gente fornece também materiais de leitura e prática, indica livros, passa vídeo. Rotina diária de comportamentos compassivos. Questão das imagens, a gente precisa explicar para os pacientes o que as imagens são e o que elas não são, não é o The Secret, tá? Eu vou pensar e vai acontecer. Ensinar o poder fisiológico das imagens ou a experiência sentida, né, que é o Felt Sense, usando exemplos claros. A gente tem a prática do lugar seguro, chamando gente, não chamando gente, a cor compassiva, imagens de compaixão, da gente recebendo compaixão, self compassivo. Para cada uma dessas coisas tem uma meditação. Não estou falando de prática, uma meditação. Aí, usando a compaixão, né? Usar as capacidades de compaixão para poder se envolver com o material temido, oferecer oportunidades para explorar o multi-self, então a cadeira, a aranha, que eu já expliquei para vocês, orientar sobre a diferença entre vergonha e culpa. Então, muitas vezes é importante tolerar a culpa, enquanto a vergonha ela é autocentrada e ameaçadora, pode ser tóxica e não ajudar. A gente trabalha muito vergonha e autocrítica nessa terapia. E orientar sobre as diferenças entre a autocrítica baseada na vergonha. Então, sabe o dedo na cara e a pessoa se envergonha, então ela não vai ter um mau comportamento. E a autocorreção baseada em compaixão. Não, eu quero mudar porque eu me importo comigo, isso, eu estou em sofrimento, é importante mudar esse comportamento por compaixão e não por vergonha. Não porque eu sou uma pessoa ruim e inadequada, mas porque eu tenho uma motivação compassiva de aliviar e prevenir meu sofrimento. E os objetivos da terapia, né? O que a TFC quer? Desenvolver a capacidade compassiva que capacita e habilita os clientes na jornada terapêutica, além de ser um objetivo em si mesmo. Ser capaz de usar uma mente compassiva para trabalhar de forma benéfica com várias dificuldades da vida. Então, a TFC, gente, ela não é um treino de compaixão, não é só isso. A gente desenvolve, sim, fortalece, sim, essa habilidade da compaixão, mas é para a gente dar conta das dificuldades da vida.
é para nos ajudar a ter comportamentos mais saudáveis, é para nos ajudar a regular as nossas emoções, a estabelecer comportamentos pró-sociais, conexão com as pessoas. O estudo mais longo lá de Harvard associou, né, encontrou entre várias coisas que uma causa importante de mortalidade e precoce, inclusive, é o isolamento. O isolamento, né, das pessoas, assim, a solidão, né? Não ter relacionamentos com as pessoas. Psicoeducação para construir a consciência mental sobre o cérebro complicado e a consciência do seu funcionamento. E objetivos gerais, né? Construir habilidades compassivas, cultivar esse eu compassivo, esse self compassivo como um guia para a vida, vincular a compaixão aos valores e objetivos da vida da pessoa. Então, eu não vou ser compassivo para não ter ansiedade. Eu não vou ser compassivo para não ter depressão. Eu vou ser compassivo porque isso é um valor de vida para mim, não associado isso a transtornos ou adoecimento. Ele chama de como desintoxicar, né? Cuidar dessa mentalidade social e sistema calmante afiliativo, quando tem as memórias aversivas ligadas a eles, por exemplo, naquele caso, nas situações de abuso que eu falei para vocês. Um super objetivo, essa questão de equilibrar o sistema de regulação emocional, reduzir a evitação experiencial, já falei isso para vocês, melhorar o relacionamento consigo mesmo, reduzindo a autocrítica e aumentando a autoconfiança, melhora o relacionamento com os outros, melhorar o controle dos impulsos, melhora o bem-estar e o florescimento. E aí a gente faz, sim, avaliação de resultado. A gente tem várias escalas já traduzidas para o português de Portugal, tem mais, mas a gente já tem algumas escalas traduzidas aqui para o português do Brasil também, mas ele sugere que a gente possa avaliar resultado usando, sim, escalas de sintomas, X, qualquer escala de depressão, ansiedade, estresse, escalas, né, de saúde mental, a gente pode usar escalas de regulação de afeto, porque é um processo muito forte trabalhado na TFC. Podemos usar, assim, escalas de empatia, de compaixão, escalas de mindfulness, medidas de bem-estar diversas. Lá no site do Compassionate Mind, então essas específicas, né, da TFC, já tem várias traduzidas também. A gente tem a escala de autocrítica traduzida para o português. Essa derrota e aprisionamento tem para o português de Portugal. Escalas de vergonha, acho que a gente tem para o português do Brasil. Segurança social, a gente tem. Medos da compaixão, a gente tem. Essa aqui, eu e a Paola, que a gente traduziu. Ações compassivas e escala de engajamento. Então, tem várias escalas específicas, né, para avaliar coisas da TFC que a gente pode usar. E o processo geral da terapia, lembrando que, então, é uma psicoterapia baseada em processo. Existem muitas técnicas para construir o relacionamento terapêutico e conduzir esse trabalho, como diálogo socrático, descoberta guiada, experimentos comportamentais, exposição gradual, trabalho das cadeiras, uso de imagens, as práticas contemplativas, as meditações, outras técnicas que fazem sentido. Eu gosto muito de usar uma coisa ou outra do treino de habilidades em DBT. Todas elas facilitam os processos internos do cliente, particularmente descoberta guiada e prática guiada. As práticas, né, as meditações. Era isso que eu queria falar para vocês. Vou interromper, muito obrigada por me ouvirem. Eu vou interromper o compartilhamento e vou abrir para dúvidas. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Deu para visualizar, assim, em 1 hora, o que é a TFC? Em 1 hora. Eu achei interessante, né? Boa noite para todos. Quem? É Camila, tô aqui, ó. Deixa eu te pedir uma coisa, Camila. Levanta sua mão, porque aí você vai lá para frente, a gente te vê. Pronto. Cadê? A Eu não Josi. levantei, não. Foi a Josi. Espera aí que eu tô procurando aqui, que eu tô pelo celular. Levantei agora. Pronto. Agora sim, agora eu te vi. Oi. Eu achei, porque assim, eu tenho estudado muito trauma, né? Por diversos autores. E eu tô achando muito interessante, né? Porque assim, essa terapia focada na compaixão para ajudar no processo de traumatização, a pessoa no processo de traumatização. Fiquei muito interessada nisso. Sim.
Ó, o Gonçalo vai dar um curso sobre isso, aí é só em espanhol, não tem tradução para o português, e eu vou fazer. Eu fiquei super, assim, Nossa. entusiasmada. Vai começar em novembro. Depois ele fez uma divulgação, eu não sei onde tá, preciso procurar. Qualquer coisa você me escreve que eu te passo. Mas não vai ter a tradução, né, simultânea. Não, essa Aí- não, porque é um curso que ele vai dar para Espanha, enfim, não vai ter. Aham. E quando tem cursos assim, você coloca no seu Instagram também? Às vezes, assim, quando o curso não é em português, eu acabo não divulgando, mas eu posso mandar para você depois. Tá, obrigada. Imagina. Josi, Primeiro, eu queria te parabenizar. Eu sempre quis assistir uma aula sua e nunca tinha conseguido. Foi demais, demais. Eu não tinha noção nenhuma e eu consegui entender bastante coisa. Embora você tenha falado rápido e tinha bastante conteúdo, mas foi muito boa, Érica. Parabéns. Não é à toa que você é quem você é. obrigada. Eu queria também indicação de livros para eu começar a estudar. Tá. Eu queria muito saber desse curso de formação que você faz. Eu fiquei bastante interessada porque, assim, eu estou fazendo terapia, né? E o meu terapeuta tem pegado muito nas minhas questões de infância, né? A gente descobriu, assim, que o quanto foi uma educação muito insegura, aquilo que você estava falando da insegurança, né? Nada muito traumático, mas, assim, muita crítica, muita instabilidade, né? Então, isso realmente não traz segurança. E, assim, é incrível, Érica. Muitos pacientes meus estão vindo e eu estou percebendo que eles estão precisando desse tipo de terapia, mas eu não sei fazer. E com certeza eu preciso aprender a cuidar de mim, sabe? Então, eu quero muito fazer essa tua formação aí. Eu não sei se esse ano eu consigo, mas provavelmente o ano que vem eu consiga. Quero saber. Eu vou falar um pouquinho dela. Sobre bibliografia, gente, acontece assim, ó. A gente tem um livro de TFC em português. E que é um livro que ele tá, se a gente pega, dá até dó virar para vocês e falarem, começa por ele. Tudo bem, ele é a única coisa que está em português, é melhor do que nada, vai conhecer um pouquinho. Só que assim, ó, depois que você pega o livro novo de 2022, é um negócio que assim, tem tudo ali, sabe? Então, dá para rola um Google Translate, vocês compram em PDF, passa lá no tradutor. Eu acho que é melhor, sabe, não perder tempo e começar pelo que já tem de mais trabalhado, avançado, baseado em pesquisas mais recentes. Então, por exemplo, nesse livro novo, para vocês terem uma ideia, já tem um capítulo sobre TFC e psicossibilas, como é que chama? Não é psicotrópico, não é psicoestimulante. Como que chama os cogumelos, gente? Psicodélicos. Isso, muito obrigada. Então, olha só que interessante, são minhas colegas lá da Argentina que estão conduzindo uma das meninas, o grupo, elas vão até apresentar agora na conferência que vai ter lá em Edimburgo, que é a conferência de TFC anual, elas vão apresentar esse trabalho. Então, assim, eu indico mesmo que vocês, né, vão na fonte, no que está mais recente, que é o livro dele de 2022. Acabei não trazendo para cá, ficou ali na minha outra mesa. Lá no Instagram do Conecta, já tem ele indicado para vocês. Gente, é um livro assim... Sabe o que eu queria com esse livro? Colocar ele embaixo do travesseiro e todo o conhecimento dele passar pela fronha, assim, sabe? Meu Deus, como eu queria, assim, sabe? Ou, sabe aquela coisa, queria ser milionária, você vai estudar, estudando esse livro o resto da vida, assim, não trabalhar nada. Então, assim, eu indico esse. E aí tem um montão de livro. Então, por exemplo, tem um livro do Russell Coates para TFC e raiva, tem um livro do Dennis Turch para TFC e ansiedade. No site, no Compassionate Mind, tem todos os livros que eles vão colocando lá. Então, o Compassionate Mind é o site lá do Paul Gilbert. Então, lá tem vários recursos, você pode se associar, e aí você vai ter recursos a mais. Ou, mesmo sem se associar, você já tem algumas coisas, alguns artigos, as escalas, tem alguns vídeos.
tem essas indicações de livros, tá bom? Juliana? Olá, Érica. Eu estava fazendo a conta aqui, acho que faz uns 17, 18 anos que você me deu aula. Faz. Enfim, eu só trouxe para a minha realidade mesmo, né? Eu trabalho hoje com cuidados paliativos e essa questão da contextualização de que ela é voltada para a realidade do sofrimento. Eu acho que até a gente usa algumas escalas em algumas famílias com relação à qualidade de vida, depressão, ansiedade. Então, realmente trazendo para a minha prática, eu acho que é muito funcional. E aí eu gostaria de saber depois também se tem algum estudo na área, alguma relação nesse contexto, se você podia depois me direcionar alguma coisa. O Ju, tem bastante coisa, assim, até o Gonçalo, ele faz um trabalho bacana, assim, até instrumentalizando mesmo profissionais nessa parte de cuidados paliativos, né? O pessoal dos cuidados paliativos tem trabalhado bastante com compaixão. Eu, assim, de cabeça, eu não sei de nenhum trabalho, assim, nada para eu te indicar, mas eu tenho certeza que se a gente der um Google lá, em geral, a gente procura as coisas em inglês mesmo, né? CFT, o Compassion Focused Therapy, e a outra palavrinha lá que você quer, certeza que você vai encontrar coisas sobre isso, porque é um conhecimento muito, assim, fundamental para essa área. Oi, Vantuil, pode falar. Oi, Érica, boa Oi, noite a Vantuil. todos. Nossa, foi muito bom, hein? Eu ter conseguido chegar aqui hoje. Quase que eu não chego. Você me deu uma injeção de ânimo, Érica, pelo seguinte, eu estou terminando agora minha formação lá em Mindfulness Funcional, lá com o Alan, né? Uhum, E eu tenho que desenvolver o TCC. uhum, Então, eu fiquei muito animado em desenvolver o Mindfulness baseado só em compaixão. Eu tenho que apresentar um relato de caso. uhum, E daí, essas escalas que você apresentou aí, puxa, me uhum. animou demais. Você pode me disponibilizar alguma dessas escalas? Onde eu posso conseguir essas escalas? Uma coisa bem simples, né? Porque é um TCC e eu tenho pouco tempo, né? Daqui até o final do ano. E aí eu vou fazer um relato de caso, um grupo, né? Vou aplicar o Mindfulness, mas eu queria aplicar o Mindfulness exatamente fazendo uma avaliação da compaixão, o autocompaixão do grupo, né? E antes e depois. Uhum. Nem todas as escalas a gente tem tradução para o português. Depois precisa ver certinho o que você quer avaliar, e aí eu posso te orientar. Depois a gente conversa fora daqui. Ah, legal. Tá bom? Ótimo, obrigado. Obrigada a você. Gente, então assim, eu queria aproveitar também a aula para divulgar essa formação do Gonçalo. Ela é a formação que eu fiz, né? A oficial. Eu ainda quero fazer a do Gilbert um dia na vida. fui ver o preço, enfim, tem várias questões. Eu ainda não tenho todos os pré-requisitos para poder fazer a formação com ele, mas essa do Gonçalo na primeira turma, ó, que eu estou vendo, né? A Camila, a Cris, a Nara, a Silvinha, que eu estou vendo, né? Não sei se a Ana está aqui, vai fazer a próxima turma, a Kênia vai fazer a próxima turma, a Valéria vai fazer a próxima turma. Então, assim, ela é uma formação modular. Primeiro módulo, ele como ele diz, 70% teórico e 30% experiencial. Aí o segundo e o terceiro é praticamente nada teórico, vai aumentando, sabe? E o terceiro módulo é praticamente todo experiencial. Entre os módulos, né, nessa segunda turma a gente vai ter um intervalo de 3 meses entre os módulos, a gente lê, a gente faz as leituras, e o nosso treino da mente compassiva. Então, a gente faz as práticas. A gente já tem as meditações gravadas, a gente tem os scripts, então a gente faz esse treinamento. A gente conceitualiza o próprio caso, tem até hoje a minha formulação de caso, a gente se formula nos 3 sistemas, então é uma formação absolutamente experiencial, com umas aulinhas, eu brinco e falo com umas aulinhas, mas essa coisa lembra, Nara, a Vivian que falava, né, que a gente é iniciado na TFC por meio dessa formação, porque ela é vivencial, ela é muito experiencial. Então, ela começa esse ano ainda, a gente tem algumas vagas.
primeiro módulo 19, alguma coisa de novembro, da sexta, sábado, sempre, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, dali fevereiro e depois, né, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí acaba. Tradução simultânea, a tradução é um negócio à parte, porque a nossa intérprete é maravilhosa, ela é professora de Mindfulness, ela é psicóloga, ela é praticante budista, ela guia meditação de uma forma maravilhosa e ela traduz a formação para a gente, assim, foi incrível, né, meninas, a tradução da Denise. Então, quem quiser saber mais informações, Bruna, escreve teu WhatsApp aqui, por favor. A Bruna vai escrever o WhatsApp dela, que é a Bruna que está ajudando a Paula e eu, que a gente não dá conta da vida. Então, tem pessoas compassivas como a Bruna, que ajuda a gente. No outro curso é a Olga, né, a pessoa compassiva. E aí vocês podem chamar ela no WhatsApp, que ela está dando todas as informações. Ó, o WhatsApp aqui da Bruna. A gente tem um site no meu Linktree, no Instagram do Conecta também. Tem o site com as explicações, tudo certinho, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta com relação à formação ou fazer alguma outra pergunta, a gente tem mais 10 minutinhos ainda aí de aula. Eu acabei não falando para vocês o horário que ia terminar, mas eu tinha me programado para 1h30. Então, nós temos 10 minutos. O Alisson está perguntando, gente, eu não estou vendo nada do site. O livro mais complexo sugerido é Compassion for... Isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu quero mostrar 2 livros para vocês. Vou fechar minha câmera, não que eu esteja de pijama, eu não estou, mas eu vou fechar. Gente, esse aqui é sim, né? O livro que... Opa, tem um lápis aqui que o Alisson falou, que é o livro mais recente. Então, ele é pequenininho. Gente, é uma loucura. O livro ele tem 600 e poucas páginas com uma letra minúscula, juro por Deus. E tem um outro material que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse livro aqui, ó. Quem trabalha com esquema, com terapia do esquema, ele é tipo um livro de autoterapia. Ele também está indicado em um dos posts lá do Instagram do Conecta. Então, esse aqui é um livro para vocês experienciarem, sabe? Então, tem... Peraí, deixa eu mostrar aqui uma... Tentando achar um diagrama aqui. Enfim, ó, para vocês formularem o caso de vocês. É um livro, tipo, para preencher, sabe? Tem os diagramas que a gente trabalha aqui, ó, que eu mostrei para vocês na aula do cérebro novo, do cérebro antigo. Então, é tipo aquele da ACT, né? Sabe? Sai da sua mente, entre na sua vida, você vai fazendo... É um livro de exercício para vocês experienciarem a terapia focada na compaixão. O que mais, gente? Tamires? Você está sem som. Agora sim. Olá, boa noite a todos. Eu tenho 2 perguntas, né? Eu gostaria de saber se essa terapia ela é mais voltada para o atendimento adulto ou se com adolescentes a gente também consegue aplicar. Talvez se já tem também alguma linha, né, que possa trabalhar com crianças. E é a questão do atendimento com pacientes, principalmente borderline, porque pelo que tu trouxe ali, eu não sei, me parece que tem algumas coisas que eu não sei se a gente conseguiria utilizar. Como é que é a tua... Tamires, assim, ó, eu não atendo pacientes com transtorno de personalidade borderline, porque eu brinco, eu falo que eu já tô velha para isso.
Esse eu deixo para os jovens da DBT, sabe? Aí eu vou te falar a minha opinião pessoal, né? Outros terapeutas que trabalham com o TFC, eles podem ter uma opinião diferente. Eu acho que ajudaria muito mais esse paciente, um clínico que trabalhe com DBT mais compaixão, do que um clínico que trabalhe com TFC mais alguma coisinha de DBT. Até se você aprofundar assim, no treino de habilidades da Linehan, você tem compaixão lá. Você tem práticas, inclusive, de bondade amorosa. E a DBT, eu sei, por gente de dentro da DBT, eles estão trazendo mais a compaixão para dentro da DBT. Que é algo que eles estão vendo a importância. Então, para esse tipo de demanda clínica, eu aconselharia que a pessoa fosse direcionada para terapia comportamental dialética. E, assim, pode ter até outros terapeutas TFC que fariam, que trabalhariam com isso, não tenho nada contra, mas eu não boto a mão. Não boto a mão. A questão do público, sim, menos do que com adulto, mas, por exemplo, algumas pessoas que fizeram formação com a gente na primeira turma do Gonçalo já foram para um grupinho de discussão no WhatsApp de outras pessoas que fizeram formação com o Gonçalo que trabalham com o TFC com crianças e adolescentes. Então, existe pessoa, assim, trabalhando com essa abordagem, com esse modelo nessa faixa etária. Eu não trabalho, porque eu nunca trabalhei, inclusive, assim, em nenhum modelo, assim. Eu brinco e falo, criança, eu só gosto de cachorro. Eu não sei trabalhar com criança. Vocês entenderam, tá? Não estou comparando criança com cachorro, mas eu não tenho habilidade, assim. nunca quis. Assim. Imagina. Mais perguntas? Alisson, que alegria. Então, se ninguém tem mais perguntas, a gente encerra a aula. Pois eu mando os slides para vocês, tá bom? Para o e-mail lá que vocês registraram. Eu queria fazer uma pergunta. Eu quero. Porque assim, Camila, deixa eu levantar a mão. Pera aí, que eu estou no celular. Já te vi, já te vi. Oi. Porque a primeira vez que eu entrei em contato com a autocompaixão foi através de 2 livros daquela moça do TEDx, sabe? Aquela norte-americana. Christine Neff. Como? Christine Neff. Isso, foi através dela. Você acha uma boa, assim? Aquela moça. Então, eu sou professora do programa dela, inclusive. Eu acabei de fazer a revisão técnica do último livro dela, do Autocompaixão Feroz. Assim, ó, eu até falei no vídeo que eu ia falar disso. A TFC é um modelo de intervenção terapêutica, psicoterapêutica. É uma psicoterapia, certo? A Christine Neff, ela tem um outro modelo de autocompaixão e ela, junto com um psicólogo chamado Christopher Germer, desenvolveram um programa que se chama Mindful Self-Compassion, que ele não é uma psicoterapia. Ele é um programa para treino de autocompaixão, mindfulness também, né? Um programa híbrido de mindfulness e autocompaixão. Lembrando que quando a gente treina autocompaixão, a gente não está treinando só a autocompaixão, a gente treina compaixão para os outros também, porque faz parte do fluxo, né? É só um jeito da gente entrar aí na questão da compaixão. Então, o objetivo do modelo desse programa é desenvolvimento, é psicoeducação e desenvolvimento de habilidades. Então, tem várias coisas que a gente trabalha. A Kenny acabou de fazer o programa, várias meninas, a Valéria, o Vantuil vai fazer a formação agora. Então, assim, é um programa de 8 semanas, mais uma sessão retiro. Não é uma psicoterapia. Tem muita coisa do Gilbert no modelo da Neff e do Germer. Tem bastante coisa. Só que são modelos diferentes, eles têm objetivos diferentes, mas eles conversam entre si. Que eu já usei um exercício do livro dela
com uma paciente que foi que ela começou a se abrir de fato, sabe? Foi assim, a virada de chave na terapia, através de um exercício simples dela. Eu uso muitos exercícios da NEF com os meus pacientes. Uso muito, porque eu trabalho muito com o programa da Christine Neff. Uhum. A Bruna vai fazer a formação também. Então, sim, Obrigada. eles conversam, tá? Mas é importante dizer que é diferente, porque tem gente que acha que terapia focada na compaixão é o modelo da NEF também, e não é. Tá? São Uhum. diferentes. Tá bom? Obrigada. Imagina. Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que a gente possa se ver numa outra oportunidade, tá bom? Ó, o cachorrinho. Um beijo, obrigada.